Olá! Terceira aula, Ordo Salutis, o processo da salvação. Na aula passada, conversamos um pouco sobre eleição. Na de hoje, trataremos sobre o chamado divino. Nossa aula irá transcorrer a partir de alguns pontos. Primeiro, a deplorável condição humana antes do chamado. Por causa da queda, o homem está em uma situação lamentável de servidão. E essa situação o faz ser escravo do pecado, do diabo. E esta é a razão pela qual não há no homem forças para resistir à tentação, lutar contra a corrupção. Além disso, não há na alma do homem apenas uma impotência. Existe também uma obstinação, uma indisposição para caminhar em direção a Deus. Por causa do pecado, o homem está em um estado eterno de condenação. Todos pecaram, é isto que a Bíblia diz, e estão excluídos, destituídos, longe da glória de Deus. Por causa do pecado, todos nascem debaixo de maldição e a ira de Deus repousa sobre todos. Esta é a condição humana antes que Deus se agrade de, através de um chamado misericordioso, gracioso, libertar desse estado de miséria aqueles a quem ele quer libertar. Então, a aplicação da obra redentora de Cristo começa com o chamado. Todos aqueles que Deus predestinou para a vida, no tempo por ele determinado, ele chama. Entretanto, de que forma Deus chama? Entramos no segundo ponto da nossa aula, os meios do chamado. Para efetivar o seu chamado, Deus utiliza dois meios. Primeiro, a pregação do Santo Evangelho, que nada mais é do que a mensagem de que um Deus santo e justo salva pecadores corrompidos, depravados, mediante o sacrifício de Jesus. Segundo meio, a ação do Espírito Santo no coração desse pecador. A pregação do Evangelho é, portanto, a causa instrumental e a ação do Espírito Santo é a causa eficiente. Então, através da pregação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, Deus tira os homens do estado de pecado e morte e transporta-os do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus faz isso iluminando a mente desse homem, a fim de que ele compreenda as coisas de Deus para a salvação. Deus remove toda aquela obstinação, renova a vontade desse homem, determinando-a para aquilo que é bom e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Todavia, Deus faz isso de maneira que este homem vem muito livremente, sendo para isso disposto pela sua bendita graça. Portanto, pela proclamação do Evangelho, Deus chama aquele a quem ele escolheu, e este vai responder com fé salvadora que o próprio Deus fez brotar no coração. A pregação do Evangelho é a oferta da salvação. E juntamente com essa oferta, há um convite para que este homem aceite a Cristo em arrependimento, em fé, para que possa receber perdão dos pecados e vida eterna. Esse chamado, que é feito através da pregação do Evangelho, tecnicamente, ele é conhecido como chamado externo. E o homem, por causa desse chamado que é externo, ele pode passar toda a vida resistindo. Entretanto, além desse chamado, existe um outro que tecnicamente é conhecido como chamado interno. Esse chamado acontece através de uma ação poderosa do Espírito Santo, fazendo com que a palavra que chegou aos ouvidos desça para o coração. A esse chamado, que é um chamado
interno, o homem não tem como resisti-lo por toda a vida. É por isso que ele é tecnicamente chamado eficaz, plenamente eficiente. Através desse chamado, Deus maravilhosamente subjuga o coração do homem e conduz a vontade desse homem a abraçar Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Este chamado, como afirma o grande Agostinho, é um chamado plenamente eficiente, é um chamado totalmente eficaz. Deus, através da proclamação do Evangelho, toca uma trombeta nos ouvidos do pecador e o eco dessa trombeta é escutado pelo coração. É por isso que esse chamado é um chamado eficaz. É eficaz porque Deus não apenas chama, ele também cativa, ele não força, ele conduz. A liberdade do homem não é removida, todavia a obstinação é vencida. Glória a Deus por isso. Após esse chamado, não há mais disputas, não há mais indisposição, obstinação. A alma prontamente obedece ao chamado de Deus, assim como Cristo chamou Zaqueu e alegremente o recebeu em seu coração e em sua casa. Esse chamado, além de eficaz, ele é totalmente irresistível. Por quê? Porque quando Deus chama um homem por sua graça, ele não pode fazer outra coisa senão vir. Por toda a vida, um homem pode resistir ao chamado do pregador, mas não tem como resistir a esse chamado interno feito pelo Espírito Santo. As palavras de Deus são palavras criativas. Quando ele diz haja luz, houve luz. Quando ele diz haja fé, assim acontece. Glória a ele por isso. Quando Deus chamou Paulo, ele atendeu ao chamado. Mais à frente, Paulo, testemunhando sobre isso, ele afirma: não fui desobediente à visão celestial. Então, se Deus decide chamar um homem, nada pode ficar no caminho para impedir. Quando Deus opera, não há ninguém que possa atrapalhá-lo. Se Deus chama um homem, as dificuldades se dissipam, os poderes do inferno se dispersam. Sobre esse chamado eficaz, ouça o que diz a Bíblia, Romanos, capítulo 9, versículo 19. Quem resistiu à sua chamada? A quem Deus chamou que não teve como se dobrar? Quando o Senhor toca o coração de um homem, através do seu Santo Espírito, todas as vãs imaginações caem por terra. A fortaleza da vontade humana se rende a Deus, porque ele arromba as portas de bronze e quebra as trancas de ferro. Glória a Deus. Todavia, quando o assunto é este chamado eficaz, nem todos concordam. Há um grupo conhecido por sinergista. Como pensam os sinergistas sobre este assunto? Nosso terceiro ponto. Pensamento sinergista. O sistema sinergista ensina que há uma cooperação, existe uma participação humana na salvação. Deus faz uma parte, o homem faz uma outra parte, e o esforço conjunto Deus-homem gera a salvação. Este pensamento é um pensamento sinergista. Na visão católica romana, os indivíduos são inerentemente capazes de produzir uma fé inicial, a qual Deus necessariamente responde em graça. Segundo o ensinamento dos arminianos, Deus providencia a todas as pessoas
uma graça capacitadora. E esta graça, os arminianos dão o nome técnico de graça preveniente. E essa graça preveniente supera os efeitos da queda. Segundo o arminianismo, a graça preveniente é uma condição necessária para a salvação. Entretanto, ela não é suficiente. Por quê? Porque não garante que o pecador vá crer e ser salvo. Ela é apenas convidativa. Ela é tão somente iluminadora e capacitadora. De acordo com o pensamento arminiano, com a ajuda da graça preveniente, o pecador pode exercer o seu livre-arbítrio e decidir se aceita ou não o convite do Evangelho. Dotados com essa graça preveniente, alguns indivíduos podem escolher responder positivamente ao convite do Evangelho. Em outras palavras, a graça preveniente é uma graça suficiente que somente se torna eficiente quando o pecador decide cooperar com ela. Então, fundamentado nesse pensamento, nesse posicionamento arminiano, nós podemos afirmar que a graça preveniente, na verdade, não é nada mais do que uma democratização da graça salvadora. Nós fazemos essa afirmação porque, tanto no sistema católico como no sistema arminiano, o poder para crer ou não está baseado no indivíduo. Todavia, como pensa o grupo conhecido como monergista? Qual o pensamento monergista com respeito ao chamado eficaz? O monergismo ensina que, na nossa condição humana caída, deplorável, não há vontade, não há interesse, não há capacidade para aceitar o Evangelho. Segundo a Escritura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o homem, em seu estado de miséria e morte, quando ouve a pregação do Evangelho, essa pregação é loucura. Ele não consegue compreender. O próprio Paulo, falando dessa situação deplorável, ele vai afirmar que o homem carnal, ele não consegue compreender, ele não consegue entender as coisas de Deus por causa dessa trágica condição de alienação espiritual. Deus, em sua graça, em sua bondade, misericórdia, precisa trabalhar de maneira totalmente eficaz na alma deste homem, fazendo querer crer, porque, do contrário, todos se perderão. No monergismo, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Ela não depende de qualquer participação humana, porque não pode. Ele está morto em delitos e pecados. No monergismo, quando o assunto é salvação, é Deus quem opera, tanto o querer quanto o realizar. Porque o homem está morto em delitos e pecados, Deus precisa conceder a este homem vida espiritual. Então, os monergistas distinguem, eles fazem uma separação entre chamado externo e chamado interno. O chamado externo é feito através da pregação do Evangelho, que precisa ser anunciado a todos os homens. Todavia, através do chamado interno, que é eficiente, plenamente eficaz, o Espírito Santo opera através da palavra para confirmar, atestar, tornar manifesta a eleição de Deus. Para o monergismo, dizer que o chamado de Deus está condicionado ao exercício da fé do homem é o mesmo que afirmar que esse chamado é ineficaz. Todavia, porque o chamado depende totalmente de Deus, o monergismo afirma
que esse chamado é eficaz sobre o eleito. A escritura de Romanos, capítulo 8, versículo 30, é clara ao afirmar que aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44, registrou as próprias palavras de Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Este é um chamado eficaz para a salvação, e este chamado eficaz para a salvação nos leva a uma comunhão real com Cristo Jesus, nosso Senhor. É bem verdade que, quando o assunto é esse, chamado eficaz da parte de Deus, sem a intervenção do homem, existem muitas oposições. E nós vamos utilizar um outro ponto para apresentar 3 objeções quanto a esta doutrina. Existem mais. Todavia, nesta aula, destacamos 3. Primeira, dizem, se o chamado de Deus para os eleitos é eficaz e irresistível, de modo que todos os que são chamados chegam a ter ele, por que se preocupar com a pregação do Evangelho? Em outras palavras, o que diz essa objeção? Se Deus já elegeu, se Deus é quem efetua tanto o querer quanto o realizar, para que pregar o Evangelho? Para que anunciar a salvação? Essa é uma objeção comum. Todavia, escute, a Bíblia nos lembra que Deus ordena tanto os meios como os fins. Deus, em sua infinita sabedoria, soberania, bondade, ordenou que a mensagem do Evangelho, pregado por vozes humanas, acompanhada pela ação do Espírito Santo, deva ser, precisa ser, um instrumento da graça redentora. Portanto, um dos meios pelos quais o chamado eficaz é efetivado é a pregação do Evangelho. Foi Deus quem determinou isso. Portanto, temos o dever, o santo privilégio de pregar o Evangelho a toda a criatura. Segunda objeção. A teologia do processo, o teísmo aberto, fazem 2 acusações contra a doutrina do chamado eficaz. Primeira, dizem eles, o ensino do chamado eficaz sugere que Deus se relaciona conosco de uma forma impessoal. Segunda acusação, se Deus é a causa da nossa salvação e a nossa fé é meramente o subproduto ou efeito disso, não existe nenhum relacionamento entre Deus e o homem. Eles afirmam que o amor não atua por meros princípios de causa e efeito, como uma questão de Deus unilateralmente mudar a inclinação da vontade do homem. Eles dizem que o amor, para ser verdadeiro, tem que ser mútuo, precisa ser recíproco, não pode ser coercitivo. Deus precisa conseguir o interesse das pessoas, não com o poder de causa e efeito, mas com o poder de amor, com o poder de persuasão. Embora alguns no teísmo clássico tenham sido arrastados para um conceito de um Deus impessoal, aristotélico, de primeiro motor, os evangélicos protestantes têm se mantido afastados desse pensamento que contraria a natureza de Deus, contraria a revelação que a Bíblia nos apresenta de Deus. Deus pode sim inclinar, determinar a nossa vontade, mas isso nunca de forma que seja incongruente com a natureza humana.
Existe um teólogo muito bom, Kevin Van Hooser, e este teólogo escreveu um livro sobre o chamado eficaz. E nesse livro ele diz algo que eu quero destacar e ler para você. Ele diz assim sobre esse chamado: pode, e de fato os atrai, pela poderosa influência da sua graça sobre eles em direção a ele mesmo e ao seu filho. E isso ele faz sem forçar a vontade desses homens. Ele docemente os motiva pela sua graça para que eles cheguem a Cristo e às suas ordenanças. Ele os persuade de forma poderosa, graciosa e amorosa. Van Hooser, de forma muito útil, ele vai ainda nos lembrar que o chamado eficaz de Deus se constitui tanto de energia quanto de informação. Por isso, não é um mero ato causal, mas um ato comunicativo. O que significa isso? Significa que no chamado eficaz, Deus não se comunica através de alguma coisa a não ser Jesus Cristo. Através do chamado eficaz, Deus se comunica por Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne. Esse chamado é eficaz. E por que eficaz? Através de Jesus, é um ato de fala. Ele comunica-se através de Jesus. É um ato de fala. E porque é um ato de fala, é profundamente pessoal, não impessoal. Terceira objeção. Alguns argumentam que um chamado eficaz contraria a liberdade humana. Dizem que o chamado eficaz é manipulador, ele é coercitivo. Um teísta aberto, muito conhecido, John Sardes, ele afirma que esse chamado eficaz é um estupro divino. Essa é a expressão que ele utiliza, estupro divino. Por quê? Porque Deus, segundo ele, força a vontade sobre o eleito. Deus vai coagi-lo. Entretanto, quando você lê a Bíblia Sagrada, não há nenhum relato na Bíblia de alguém sendo forçado a aceitar o Evangelho. Não há na Bíblia Sagrada nenhum relato de alguém sendo coagido a seguir a Cristo contra a própria vontade. Ninguém é trazido para o reino esperneando, gritando, lutando contra a mão que o conduz. Não há nenhuma informação bíblica sobre este fato. Spurgeon afirma que não há nada de violento quando os ouvidos do surdo são miraculosamente abertos para que possam ouvir a doce voz do Salvador chamando-o pelo nome. Parafraseando Spurgeon, podemos afirmar que Deus graciosamente faz com que os cegos vejam. Será que há nesse ato algo de malicioso? Será que há nesse ato algo de violento? Claro que não. O fato é que aquele que é iluminado é tanto passivo quanto ativo, tendo sido criado para entender, tendo sido criado para exercer o raciocínio, o indivíduo entende. E porque entende, amavelmente abraça a verdade. Ora, esse abraçar é definitivamente incompatível com a noção de estupro divino. Ouça o que diz Berkhoff em sua teologia sistemática sobre esse chamado divino. Berkhoff assim diz: a aplicação da salvação é
e permanece sendo uma obra do Espírito Santo. E, portanto, nunca é coercitiva ou violenta, mas sempre espiritual, amável e gentil, tratando humanos não como blocos de madeira, mas como seres racionais, iluminando, persuadindo, atraindo e inclinando esses homens. Aleluia! Como conclusão desta nossa terceira aula, chamado Eficaz, eu quero destacar três verdades. Primeira, quando o assunto é o chamado eficaz, o Senhor não se prende a um modo particular, nem utiliza a mesma ordem com todos os homens. Às vezes, ele vem em uma voz serena, doce, suave, e às vezes ele vem através de um trovão estrondoso. Aqueles que possuem pais crentes, comprometidos, onde no ambiente doméstico o evangelho é falado, é praticado, é vivido, frequentemente essas pessoas não sabem como ou quando foram chamados. O Senhor secretamente, gradualmente, infundiu a graça em seus corações, assim como o orvalho discretamente cai em gotas. Eles sabem que foram chamados por causa dos efeitos celestiais, sabem que foram. Todavia, o tempo ou a maneira como isso aconteceu, desconhecem. É a voz suave, é a voz meiga, é a voz doce. Todavia, Deus não lida assim com todos. Existem pessoas que Deus vem a elas através de um trovão estrondoso, mostrando o pecado, mostrando que estão condenadas em Cristo. É um trovão estrondoso. E aí, havendo arado esse terreno pedregoso do coração do homem, ele planta a semente da consolação. Foi deste modo que Deus operou em Paulo, chamando-o de perseguidor da igreja a pregador do evangelho. Esse modo de chamar estrondoso, embora seja mais visível que o outro, voz meiga, suave, doce, não é, em qualquer sentido, mais real. O método de Deus para chamar pecadores pode variar, mas o efeito é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Uma segunda verdade que eu quero destacar nessa minha conclusão da terceira aula. Esse chamado, além de eficaz, ele é totalmente imutável. O chamado é imutável simplesmente porque o Deus que o faz é imutável. A escritura de Romanos 11, 29 afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso se refere aos dons que fluem da eleição. Quando Deus chama o homem, ele não se arrepende disso. Deus não é como muitos amigos que ama em um dia e odeia no outro, ou como muitos governantes que escolhem os seus súditos prediletos e depois, igual Faraó, os lança na prisão. Esta bem-aventurança de ser chamado por Deus é a bem-aventurança de um santo. E o seu estado não admite qualquer alteração. O chamado de Deus está fundado sobre o seu decreto. E o seu decreto é imutável, porque imutável é o próprio Deus. Escute algo muito sério. Atos de graça não podem ser desfeitos. Grave isso. Atos de graça não podem ser desfeitos. Deus apaga do seu povo os pecados, mas não os seus nomes. Deus não rasga certidão de nascimento dos seus filhos. A melodia do mundo muda a cada hora. Todavia, a condição de um crente
resgatado por Deus, é firme e inalterável, não por causa do crente, não por causa do seu esforço, do seu mérito, mas por causa do próprio Deus. A causa da firmeza, a razão de permanecer de pé é o próprio Deus, por isso permanece. A terceira e última verdade que eu quero destacar como conclusão é que esse chamado eficaz, ele pode ser certificado. Aquele que é chamado de modo salvífico é chamado para fora de si mesmo, não apenas do seu ego pecaminoso, mas principalmente do seu ego justo. Todo aquele que é chamado de modo eficaz nega todos os seus deveres, nega todas as suas capacidades morais. Aquele cujo coração Deus tocou por seu Santo Espírito, ele vai naturalmente lançar o ídolo da justiça própria aos pés de Cristo, para que Cristo sobre ele pise. Todo aquele que é chamado de modo eficaz, claro, vai se valer da moralidade, sim, vai se valer dos deveres piedosos, mas ele não coloca a confiança nesses deveres. Não. Essa renúncia de si mesmo é, como diz Agostinho, o primeiro passo para a fé salvadora. A renúncia desse ego justo. Aquele que é eficazmente chamado experimenta uma transformação radical, visível. Não é uma mudança das faculdades, é uma mudança das qualidades. Ele não mais é o que era antes. Era mentiroso? Não é mais. Era enganador? Não é mais. Trapaceiro? Não é mais. Corrupto? Não é mais. Ele não é mais quem era antes. O seu corpo é o mesmo, mas a sua mente não. Ele possui uma outra forma de pensar, uma outra maneira de enxergar a vida. Possui propósitos, prioridades diferentes. A mudança é radical. Paulo foi de tal maneira transformado após a sua conversão que as pessoas não mais o conheciam. Mudou radicalmente. Essa é a ação promovida, provocada pelo Espírito Santo na alma de quem Deus quer salvar. Sinceramente, espero que você tenha sido abençoado com essa aula. Na próxima, falaremos da conversão como terceiro elemento da ordem dos talentos. Deus te abençoe, bem abençoado. Até lá.